Boa noite. Mais uma quinta-feira. Hoje, 18 de abril, 21 horas e 1 minuto. Seguimos no Leituras e Reflexões. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Rosana. Então tá, estamos esse mês agora de abril com o texto Boa noite, Nedita. O texto subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. Acho que o autor foi gentil ali para não dizer como que o inconsciente domina nossas vidas, né? Ele falou como influencia nossas vidas, né? Lembrando que o autor é Leonard Mlodinow, não sei a pronúncia correta. Então hoje vamos falar um pouco sobre os nossos sentidos, né, e a relação dele com a mente, que é o que nos proporciona a realidade. Lembrar vocês também que esse texto do Mlodinow Subliminar e os outros livros dele também são livros bem acessíveis, são livros de divulgação científica, são livros bem acessíveis, bem compreensíveis, né, para quase todas as pessoas, eu diria. E são livros rápidos de ler, tá? Você pode ler um capítulo aí a cada dia, a cada 2 dias você lê um capítulo, tranquilamente num mês você dá uma boa entendida no livro e no funcionamento da mente, tem um pouco mais de conhecimento sobre o funcionamento da mente. Tá? Então nós falamos no primeiro dia do mês sobre o inconsciente, né? Que surgimento aí da neurociência, né, deu trouxe um frescor novo, né, para essa questão do inconsciente que surgiu, digamos, com Freud e seus alunos e depois criaram suas próprias metodologias, né. Por mais que Freud estivesse talvez longe de alguma verdade, né, mas o grande mérito dele foi afirmar, né, esse inconsciente, essa existência desse inconsciente e da influência dele na nossa vida. Tá? O que segue depois é só uma consequência disso. Tá? Então falamos também sobre essa questão do inconsciente que veio de Freud, né, que teve essa força, o novo inconsciente, que é o surgimento dessa neurociência, né, que consegue investigar muito mais a fundo a questão cerebral, funcionando aí, em funcionamento no dia a dia. E agora vamos começar a explorar um pouco dessa relação do inconsciente com o consciente com base nos sentidos. Tá? O autor ele fala um pouco aqui de alguma... que é interessante conhecer um pouco da história disso aí também. Tá? Então, vamos lá. A distinção entre o consciente e o inconsciente, de uma forma ou de outra, vem sendo feita desde a antiga Grécia. Um dos mais influentes pensadores a tratar da psicologia do inconsciente foi o filósofo alemão Immanuel Kant, no século XVIII. Em sua época, a psicologia não era um tema independente, mas uma área abrangente que filósofos e fisiologistas debatiam quando especulavam sobre a mente. Então, se vocês lerem a questão da filosofia mais antiga, né, ela tem um quê de querer investigar o funcionamento dessa mente já. Tá? Especialmente quem gosta muito dessa filosofia grega antiga, conhece bem isso, tá? Não conheço tanto da filosofia grega, conheço mais da filosofia, vamos dizer, indiana relacionada ao yoga e ao Vedanta. Tá? Mas que tem um autor que, se não me engano, é o George Forreston, tá? Ele fala que é muito próximo, né? A filosofia do yoga, do Vedanta, é muito próximo da filosofia grega. Tá? Então estamos próximos de algum modo. Então, suas leis a respeito dos processos humanos de pensamento não eram leis científicas, né, desses filósofos e pensadores antigos, mas enunciados filosóficos.
como exigiam pouca base empírica para sua teorização, cada pensador era livre para favorecer sua própria teoria especulativa diante da teoria especulativa de seu rival. Os famosos diálogos, né, que tinha debates, né? Eu tenho acredito que funciona assim, né? Você acredita que funciona assim, e nós conversamos para ver o que sai disso aí. Tá? Imagino que fossem alguns debates mais acalorados também, né? Mas sempre tentando entender a verdade por trás. Tá? Isso é um princípio muito, muito bacana que tem no yoga, especialmente na época dos textos Upanishads, né? E a ideia era justamente essa, né? Diálogos para tentar entender juntos, né, o que está acontecendo de verdade. A teoria de Kant era de que nós construímos ativamente uma imagem do mundo, não apenas documentamos eventos objetivos. Nossa percepção não se baseia apenas no que existe, mas é de alguma forma criada e restringida pelos aspectos gerais da mente. Essa é uma frase bem importante, né? Nós construímos ativamente uma imagem do mundo, não apenas documentamos eventos objetivos. A nossa percepção, a gente não tem essa capacidade ainda de ver a coisa como ela é, por isso que é difícil. Tá? Mas nós criamos algo em cima do que nós estamos observando do mundo, tá? E nós restringimos também a nossa percepção do mundo com base nessas nossas ideias e crenças. Tá? Então essa proposta, né, estava muito próxima da perspectiva moderna. Embora os estudiosos atuais tenham uma visão mais abrangente que Kant e os antigos, por consequência, acerca dos aspectos gerais da mente, em especial em relação a vieses ligados a nossos desejos, necessidades, convicções e experiências pessoais. Então a ideia é realmente aqui, quando nós olhamos para alguma coisa, percebemos alguma coisa do mundo, nosso olho, por exemplo, não vai registrar apenas uma imagem, né, daquilo que estamos vendo, né? Mas ele registra todo um conceito associado a essa imagem, tá? Com base no que na minha história, tá? No meu momento atual, se eu estou bem hoje, se eu não estou bem hoje. Tá? Nossos sentidos não são objetivos. Né? E a restrição, né, que ele fala, então, com base nas minhas ideias e nas minhas crenças, eu vejo, quando eu estou vendo algo, tem aspectos que eu enxergo e tem aspectos que eu deixo de ver, deixo de enxergar, tá? Com base nesses conceitos. Kant achava que a psicologia empírica não se tornaria uma ciência, porque não é possível pesar ou medir o evento que ocorre no nosso cérebro. Contudo, no século XIX, os cientistas passaram a se dedicar ao problema. Aqui ele vai um pouquinho para a história, mas acho interessante a gente conhecer. Um dos primeiros praticantes foi o fisiologista Weber, o homem que em 1834 realizou um experimento simples sobre o sentido do toque, que envolvia situar um pequeno peso de referência num ponto da pele de seu sujeito e depois perguntar se achava que o segundo objeto era mais pesado ou mais leve que o primeiro. Então ele colocava algumas coisas em alguns pontos para serem pesados e testava se o anterior era mais pesado que o segundo, algumas coisas assim. O resultado do experimento não parece tão espetacular. Mas o que é importante aqui? Foi crucial para o desenvolvimento da psicologia, por estabelecer uma questão. É possível descobrir leis científicas do processo mental por meio de experimentos. Tá? Então aquilo que os antigos, alguns achavam que não era possível, né? Esse tal de Weber, em 1834, mostrou que é possível coletar dados técnicos, científicos e de uma forma que outros possam repetir também, tá? Que é o método científico, né? Os outros precisam poder reproduzir isso. Tá? Então, isso foi em 1834. Em 1879, um outro psicólogo alemão, Wilhelm, tá? Pediu dinheiro ao Real Ministério Saxônico de Educação para fundar o primeiro laboratório de psicologia do mundo. Embora o pedido tenha sido negado, ele montou o laboratório, né, numa pequena sala de aula que
que já vinha usando informalmente desde 1875. No mesmo ano, um médico e professor de Harvard, chamado William James, que ensinava anatomia e fisiologia comparadas, começou a dar um curso chamado Relações entre Fisiologia e Psicologia. Tá? Então, em 1875. Tá? E montou também um laboratório informal de psicologia em 2 salas no porão da faculdade. Tá? Em 1891, o lugar ganhou status oficial como Laboratório de Psicologia de Harvard. Tá? Então a gente vê também ali, ó, 1834, 1879, 1891, né, que foi o primeiro, digamos, talvez o primeiro laboratório oficial aí de psicologia de Harvard, né, uma das maiores, talvez a faculdade mais reconhecida e importante do mundo, possivelmente. É uma ciência nova ainda, se a gente for ver, né, 1891 é novo. A neurociência mais nova ainda, que veio só ampliar esse processo aqui. Né? Então tem muita coisa ainda a ser descoberta, né, sobre esse processo mental humano aí. Né? Então que aqueles antigos filósofos, né, tinham como proposta empírica ideias, muitas delas se comprovam atualmente. Né? Foi com o trabalho experimental desses 2 homens, bem como de outros inspirados por Weber, que a psicologia afinal ganhou o patamar científico. O campo daí surgido foi chamado de nova psicologia. Né? Todos os pioneiros dessa nova psicologia tinham seus próprios pontos de vista sobre a função e a importância do inconsciente. O fisiologista e psicólogo britânico William Carpenter foi um dos mais visionários. Em seu livro Principles of Mental Psychology, ou seja, Princípios da Psicologia da Mente, de 1874, ele escreveu que 2 trens distintos de ação mental operam simultaneamente, um de forma consciente, outro de forma inconsciente. Tá? Então é como se fosse dois trilhos que nós temos aí, um do consciente e outro do inconsciente, tá? Que operam ao mesmo tempo. Tá? Depois eles vão ver que o autor até comenta ali mais pra frente que não é só trilha, como se fosse toda uma via férrea, né, de inconsciente e de consciente que estão funcionando juntos aí. Tá? Imagina mesmo assim vias expressas assim até numa cidade as ruas, né? Uma parte inconsciente, a parte consciente, aí tem a sinaleira, uma tem que parar, a outra abre, passa, mais ou menos isso que funciona. Funciona junto, mas é uma rede enorme. Né? E quanto mais examinamos os mecanismos da mente, mais claro se torna que não apenas uma ação automática, mas também inconsciente desempenha grande papel em todos os processos. Essa também é uma frase do Carpenter. Essa foi uma grande sacada com a qual continuamos a trabalhar até hoje. O grande passo seguinte na compreensão do cérebro, segundo as diretrizes do conceito de 2 movimentos de Carpenter, veio do americano Charles Sanders Peirce, tá? Filósofo, cientista, criança prodígio e amigo de William James em Harvard. Tá? Amigo daquele que fundou lá o Laboratório de Psicologia de Harvard. Tá? Ele fala um pouco desse Charles Sanders Peirce. Realmente ele era uma criança excepcional assim, em várias coisas desde pequeno. Tá? Muitos e muitos escritos, muitas pesquisas, muitas áreas, muitas coisas. Tá? Aqueles famosos gênios desde pequeno. Tá? Esse Charles Sanders Peirce tinha a convicção de que ideias ou teorias filosóficas deveriam ser vistas como instrumentos, não como verdades absolutas, e que sua validade tinha que ser julgada pelas consequências práticas em nossa vida. Tá? Então essas teorias, ideias, né, que vinham também dos antigos, para ele deveriam ser testadas, né, e ver se elas eram válidas no dia a dia, na prática do dia a dia. Né? O processo de chegar aparentemente por acaso a uma resposta correta, que não temos consciência de conhecer, é agora chamado de experimento de escolha forçada, e tornou-se uma ferramenta padrão na sondagem da mente inconsciente. Tá? É porque isso aqui vai aparecer depois, tá? É um processo muito interessante, que é a tal da escolha forçada, né? Quando você está em dúvida entre 2 coisas, né? Nesses testes eles dizem, você tem que escolher uma, escolha alguma, mesmo que você esteja no famoso chutando aí, tá? Então,
essa escolha forçada. A gente vai ver depois ali para frente que é bastante usado isso aí. Né? Embora Freud seja o herói cultural associado à popularização do inconsciente, na verdade podemos identificar as raízes do pensamento e da metodologia modernos sobre a mente inconsciente em pioneiros como Wundt, Carpenter, Peirce, Jastrow e William James. Né? Como eu disse, né, o Freud é o que trouxe à tona esse inconsciente e que defendeu, talvez, com unhas e dentes aí o funcionamento desse inconsciente, tá? Mas isso já é um mérito por si só, né? Talvez esses outros nem chegassem a isso tudo, essa grandiosidade do que fizeram se não tivesse essa base antes sendo defendida. Né? Dentro desse sistema duplo, né, que é o consciente e inconsciente, como a gente viu ali antes, o ramo do inconsciente é o mais fundamental. O inconsciente desenvolveu-se cedo na evolução, sentindo e respondendo com segurança ao mundo externo. Tá? Ou seja, o mais importante na nossa evolução foi o desenvolvimento inconsciente, muito mais do que o consciente. Tá? Talvez, isso aqui é, como eu digo, reflexões pessoais, tá? Achismos pessoais aqui. Possivelmente o desenvolvimento consciente foi esse pouquinho a mais assim que nos tornou a nossa espécie o que é, tá? Dos seres humanos. Mas o lado inconsciente é absurdamente grande, igual ao dos outros seres aí. Então, aqui vem um dado, tá? Que ele dá algumas referências aqui para quem quiser depois ver bem qual é o estudo, né? Me chama depois que eu passo. Mas é assim, eu acho fantástico isso aqui. O sistema sensorial do homem, tá? Sistema sensorial, pensa nos sentidos, né? Então, o sistema sensorial do homem capta do mundo, né? E envia ao cérebro cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Tá? Esse estudo fez tipo uma estimativa, tá? de quanta informação nosso sistema sensorial recebe por segundo, traduzido como se fosse em bits, que é uma unidade de medida usada aí nas informáticas, tá? Tipo, como se fosse o 0 e 1 aí. Tá? Então, nosso cérebro recebe a cada segundo 11 milhões de bits de informação. Tá? Agora, vocês conseguem imaginar, tá, qual a verdadeira quantidade de informação com que conseguimos lidar, digamos, de forma consciente desses 11 milhões de bits? Vocês conseguem imaginar? Tem uma noção de quanto é assim? Então, a resposta. A verdadeira quantidade de informação com que podemos lidar foi estimada em algo entre 16 e 50 bits por segundo. Não está errado isso aqui, tá? De 11 milhões de bits de informações que recebemos por segundo, conseguimos lidar e processar algo entre 16 e 50. Tá? É muito pouco. E eu fiz uma conta aqui. Deixa eu pegar a conta aqui. Em percentual, quanto que dá isso? Tá aqui. Então, de todas as informações sensoriais que nós recebemos a cada segundo, nós conseguimos processar, lidar com apenas 0,00014% até 0,00046%. Isso, tem 3 zeros depois da vírgula. Tá? É muito baixo o percentual de quanto a gente consegue lidar com as informações ou perceber conscientemente essas informações. Tá? E a ideia é que, imagina se, a ideia é como se fosse uma máquina mesmo, tá? Se a gente receber toda essa informação sensorial que nós estamos, se nós fôssemos conscientes, né, de tudo que a gente está recebendo de informação sensorial a cada segundo, e o processamento disso, o modo, é como se fosse um celular com muita informação. Ele trava, começa a ficar lento até o ponto que ele trava, né? Simplesmente para. Então a evolução, assim, dessa essa inconsciente, essa nossa forma inconsciente de agir, é excepcional. Né?
Aí que surge essa contrapartida um pouco do Freud, que lá era muito sombrio e era, né, era visceral o inconsciente. Né? Não, ele é algo extremamente evoluído no nosso inconsciente. Tá? Então o autor fala aqui, né, que a evolução nos deu uma mente inconsciente porque é ela que permite a nossa sobrevivência no mundo que exige assimilação e processamento de energia tão maciços, e eu diria tão rápidos. Tá? Então o desenvolvimento do inconsciente foi talvez o que do maior inconsciente, talvez que nos tornou aí, essa espécie que a gente é hoje. Né? Percepção sensorial, capacidade de memória, julgamentos, decisões, atividades do dia a dia que parecem não exigir esforço. Mas isso só acontece porque o esforço demandado é imposto sobretudo a partes do cérebro que funcionam fora do plano da consciência. Nosso inconsciente faz um trabalho bem melhor ao lidar com linguagem, percepção sensorial e uma fervilhante multidão de outras tarefas com grande velocidade e precisão, deixando tempo para nossa mente consciente se concentrar em coisas mais importantes. Isso é um dos grandes motivos, que isso é uma coisa muito importante para mim. A pequena parte consciente de mim vai ter atenção a isso. Qualquer outra coisa que outra pessoa tiver como importante e quiser comentar comigo, falar para mim ou pedir para mim alguma coisa assim, talvez eu nem ligue. Tá? Por quê? Porque é um funcionamento também inconsciente. Ela entra essa informação, processa no inconsciente e desaparece. Tá? Então olha, isso aqui é legal também. Ó. Alguns cientistas estimam que só temos consciência de cerca de 5% de nossa função cognitiva. Tá? 5%, né, de consciência apenas. Os outros 95% vão para além da nossa consciência e exercem enorme influência em nossa vida, começando por torná-la possível. Pense, 95% do nosso funcionamento acontece sem a gente ter noção do que está acontecendo. Né? Então alguém falou esse dia para mim, que assistiu uma coisa assim, a diferença entre a sanidade e a loucura é muito pouca, né? E realmente é muito pouca. Já tudo 95% é inconsciente, alguns percentuais que mude aí altera muita coisa na gente. Tá? Sua mente consciente pode estar ociosa ou engajada, mas sua mente inconsciente está trabalhando duro no equivalente mental de flexões, agachamentos e corridas. Tá? Isso o autor ele faz uma comparação também, assim, que o teu corpo, por exemplo, né, quando está sentado, ele tem um certo gasto de energia. Quando ele começa a correr, por exemplo, levanta e sai correndo, o gasto de energia dele aumenta de uma forma muito, muito, muito grande. Tá? Sei lá, aumenta em 100 vezes o nível de energia e disposição que você precisa. Tá? Né? Com a mente é um pouquinho diferente. Ele diz assim, tipo, quando eu estou, por exemplo, aqui, uma mente ociosa, não estou concentrado em nada, tá? Tem um certo gasto de energia consciente. Quando eu estou absolutamente concentrado em algo, engajado em algo, meu nível de energia consciente que necessário aumenta só um pouco. Né? Não tanto como se eu estivesse correndo, aumenta um pouco. Porque independente desses dois estados, né, o meu inconsciente continua trabalhando arduamente para processar tudo o que está acontecendo. Tá? Ou seja, então, quer você esteja mentalmente ocioso ou profundamente concentrado, a maior parte do trabalho pesado está sendo feito pelo inconsciente. Tá? Ou seja, quer vocês estejam lendo algum livro por hobby, por diversão ou por relaxamento, né, de uma forma relaxada, ou você está estudando alguma coisa de uma forma totalmente exigente, né, o seu inconsciente que está fazendo o trabalho duro em ambos os casos. Né. Lógico, exige um pouquinho mais quando eu preciso de mais atenção, mas não é tanta variação assim. Então, uma das mais importantes funções do nosso inconsciente é o processamento de dados enviados pelos nossos olhos. A evolução cuidou para que cerca de 1/3
do nosso cérebro se dedica ao processamento da visão. Olha só, 1/3 é muita coisa dedicado ao processamento da visão. Para interpretar cores, detectar situações, detectar movimentos, perceber profundidade, perceber distância, decidir a identidade de objetos, reconhecer rostos e muitas outras tarefas. Pense nisso, diz o autor. 1/3 do seu cérebro está ocupado fazendo todas essas coisas. Mas você sabe muito pouco disso e tem pouco acesso ao processo. Todo esse trabalho difícil acontece fora de sua consciência, e só depois o resultado é apresentado à sua mente consciente num relatório minucioso, com os dados digeridos e interpretados. Nosso sistema visual não é só um dos mais importantes sistemas no nosso cérebro, ele está também entre as áreas mais estudadas da neurociência. Então pense, né, se tudo muita coisa inconsciente, né, a interpretação que vem do mundo sensorial, muitas delas vêm pela visão. Tá? E como a gente viu, né, tudo aquilo que entra, né, pelo mundo sensorial é interpretado internamente com base já nas nossas crenças e percepções anteriores. Então muita coisa ali já não é real, do mundo real que eu vejo. Tá? Então eu vou comentar aqui de um dos primeiros estudos aí que foi feito em relação à visão. Tá? E ele comenta também que a nossa visão nítida, digamos, né, ela é bem pequena, ela tem um grau, se não me engano, de 1% apenas. Quando você olha para frente, abre um lequezinho assim de 1 grau, é a visão nítida que você tem. Tá? Todo o resto da tua visão é borrada. Tá? Mas como é que eu vejo aqui o quarto onde eu estou e eu vejo todo ele, né? Isso é um processamento mental, não é fruto do que você está vendo na realidade. Tá? É que você já viu todas essas partezinhas nítidas e borradas, tá? Que quando você vê uma delas, o teu cérebro cria, acho que ele está naquele quarto, então ele cria a imagem de acordo com o que ele já processou anteriormente, usando a própria memória. Tá? Esse pode ser um dos motivos que algumas pessoas, às vezes quando alguma coisa muda em algum lugar, é difícil, às vezes demora um pouco para a gente perceber. Tá? Por quê? Porque tem que olhar para aquele ponto em específico, bem nitidamente, para ver que algo mudou. Se você passa rápido, teu cérebro cria da mesma forma que antes, não vai se ater àquele detalhe para a questão da mudança. Tá? Então vamos a um dos estudos aqui. Tá? Um dos estudos mais fascinantes que os neurocientistas fizeram acerca do sistema visual envolveu um homem de 52 anos, referido na literatura como TN. Tá? Certo dia, em 2004, olha que recente que é 2004 que começou esse estudo aqui. Tá? Quando morava na Suíça, TN sofreu um derrame que avariou o lado esquerdo de uma parcela do cérebro chamada córtex visual, tá? Que é onde se dá o processamento visual. Tá? Ou seja, eu enxergo alguma coisa e tem uma área do cérebro lá que dá esse processamento visual, que diz que eu estou vendo isso, tá? Nessa cor, enfim. Tá? Mas olha só, 36 dias depois, ele sofreu outro derrame que danificou o lado direito do córtex visual. Então, ou seja, o derrame tinha estragado o córtex visual do lado esquerdo, agora estragou totalmente do córtex do lado direito. Os médicos o examinaram depois do segundo derrame e notaram que ele não podia discernir formas, detectar cores ou movimentos, nem a presença de uma intensa fonte de luz. Ou seja, ele era um cego, ele não enxergava, ele não processava nada ali. Tá? O fato interessante é o seguinte: a parte óptica do sistema visual de TN continuava funcional, o que significava que seus olhos ainda podiam captar e registrar a luz, mas apenas o seu córtex visual não era capaz de processar a informação enviada pela retina. Ou seja, nenhuma parte do sistema da visão, do olho, dos neurônios aqui, tinha sido danificada. Somente tinha sido danificado a área do processamento dessa visão. Então, de algum modo, ele enxergava,
mas ele não sabia que enxergava. Né? É como eu entendo isso aqui, mas é meio maluco. Mas imagina, né? Todo o sistema óptico funcionando, só a partezinha que registra isso lá no cérebro não estava funcionando. Imagina a alegria, né, dos cientistas e pesquisadores, né? Porque acharam ouro, né? Para investigar o funcionamento da visão e do inconsciente. Tá? Então, há muitos experimentos a se realizar em um sujeito cego como o TN. Mas, de todos os experimentos possíveis, um que provavelmente não estaria na sua lista seria verificar se um homem cego consegue detectar o estado de espírito de alguém olhando para seu rosto. Pois foi esse experimento que os pesquisadores realizaram. Né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram apresentando para esse sujeito, primeiro, né, umas imagens de um círculo, imagens de um quadrado. Ele tinha que dizer se era um círculo ou um quadrado. Tá? Como ele estava cego, né, usaram aquela questão da resposta forçada. Tipo, arrisca. É quadrado ou é círculo. Tá? Ele fez isso nessa resposta forçada e chegou em torno ali de 50% de acerto. Tá? Que é mais ou menos o esperado, né? A hora que você joga uma moeda e 50% de acerto, mostra que você está dentro da estatística. Tá? Não tem nada muito de importante nisso. Só que aí eles começaram a colocar, né? Ou seja, ele era cego, então digamos, não fazia muita diferença se estava, como disse assim, se fosse a imagem de um animal, se fosse a imagem de um rosto humano, se fosse a imagem de uma figura geométrica, não estava vendo. Tá? Aí depois, a outra parte do experimento, colocaram agora rostos, né? Imagens de rostos de pessoas. Pessoas zangadas, brabas, irritadas, e pessoas felizes. Tá? Esperava-se, né, que ia ser mais ou menos a taxa de... né, novamente com resposta forçada, né, mas esperava-se que a taxa de acerto, a porcentagem de acerto ia ser mais ou menos a mesma, de 50%. Né. Só que aí ele começou a acertar muito mais. Tá? Muito mais significa o seguinte, significativamente mais, a ponto disso, né, render estudos e despertar a curiosidade nos cientistas. Tá? Então o que você percebeu? Né? Que a identificação de uma expressão facial é uma tarefa bem diferente de perceber uma forma geométrica. Ou seja, são caminhos diferentes no cérebro que percebem figuras geométricas e rostos. Tá? Por quê? Porque rostos são muito mais importantes para nós que figuras geométricas. Tá? Então começaram a perceber que algumas coisas funcionam como um modo inconsciente, porque ele não estava vendo, mas algo estava se processando ali dentro. Tá? Então o autor aqui no livro tem um capítulo que é só dedicado a expressões, identificações faciais aqui. Tá? Como é que se dá esse processamento? Então, ao observarmos os rostos, podemos logo julgar se alguém está feliz ou triste, contente ou insatisfeito, se é amigável ou perigoso. E nossas honestas reações a eventos são refletidas em expressões faciais controladas em grande parte pela nossa mente inconsciente. Tá? Expressões, né, como veremos no capítulo 5, ele fala aqui, então tem um capítulo só dedicado a expressões faciais, são uma chave da forma como nos comunicamos e são difíceis de suprimir ou disfarçar. Tá? É muito difícil, porque é um processo muito inconsciente. Então é muito difícil você disfarçar uma expressão facial honesta. E a outra pessoa reconhece também por causa do inconsciente dela. Tá? Aí o autor comenta que por isso que é tão difícil encontrar grandes e bons atores. Tá? Porque é difícil você fazer uma expressão facial convincente e falsa. Tá? Então, quando um ator consegue fazer isso, é muito bom. Tá? Voltando a TN, né, como diz, não deveria haver diferença, né, entre olhar para rostos, formas geométricas ou frutas, animais, né, mas ele conseguiu identificar os rostos como felizes ou zangados corretamente quase 70%. Tá?
60 e alguma coisa por cento, assim. Quase 70%. Ou seja, é um aumento significativo que merecia mais investigações. Tá? Fizeram mais investigações? Fizeram sim. Tá? Uma das coisas que fizeram com esse mesmo paciente aí foi colocar ele andando numa pista de obstáculos. Tá? Lógico, obstáculos simples que não iam machucar ele, né? Mas ele tinha que desviar de alguns objetos. Tá? E ele conseguiu fazer. Ou seja, então o processamento de desviar de objetos e várias coisas assim, não é uma coisa consciente. Né? Tanto que às vezes, né, a gente está um tanto olhando, mas divagando por aí, e a gente percebe coisas e desvia. Tá? Então, tem algo inconsciente que nos alerta. A gente diz, né, algo me avisou, né? É um processamento inconsciente. Você está captando no olho, mesmo que você está distraído com aquilo que você está olhando, tem um processamento inconsciente que dá o alerta. Opa, tem um obstáculo aí. Tá? Exemplo aqui em casa, isso aqui funciona muito, muito, muito mesmo. Né? Nós temos algumas aranhas amigas aqui em casa que insistem em construir a sua teia de aranha bem em frente a portas e passagens da casa, assim, né? Então a gente tá de manhã meio distraído, andando assim, de repente quando tá em cima da teia, quase levando a aranha com a teia embora, tem um alerta, né? Isso é esse exemplo desse processo inconsciente. Tá? Nós estamos distraídos, né? E simplesmente o nosso inconsciente está percebendo os obstáculos no caminho. Tá? É um processamento inconsciente do cérebro. Por quê? Porque conscientemente nós não damos conta de fazer tudo isso. Não dá conta. Mesmo que eu estivesse mais concentrado possível no caminho, eu não consigo ver tudo. Tá? Então, nós temos como se fosse vários seres ali dentro da gente olhando por nós. Tá? Outros experimentos que foram feitos aqui em relação à visão, para entender o processo inconsciente da visão, tá? Foi um homem do exército. Tá? Agora estou resumindo algumas histórias que tem no livro, tem muitas histórias no livro, então é por isso que se torna gostoso de ler esse livro, de estudar ele, porque tem muita história. Tá? Um homem do exército, ele foi, se não me engano, a Primeira Guerra Mundial, ele foi baleado na cabeça, e quando ele voltou a si, depois no hospital, sendo cuidado e tal, ele perceberam que ele não enxergava objetos do lado esquerdo dele. Tá? Mas ele não enxergava objetos parados do lado esquerdo dele. Ele percebia que tinham coisas em movimento. Perceberam isso? Não sabia dizer o que, mas ele percebia, tem algo se movendo. E realmente tinha coisas se movendo, mas ele não sabia dizer o que. Então aí ele começou mais um pouco a análise, né? Então, perceber uma coisa parada é um caminho, perceber uma coisa em movimento é outro caminho. Tá? O mesmo olho que está vendo, né, não enxerga uma coisa parada, mas percebe que tem algo em movimento. São processos lá no inconsciente. Vem a percepção, e essa percepção tem vários caminhos no cérebro que processam ela para nos informar alguma coisa. Tá? E o legal que ele comenta também, né? Hoje não se precisa. Eles conseguem simular essa cegueira parcial de algum modo, tá? Esses tipos de visões com lesões ali, né? Sem infligir lesões às pessoas, tá? Então tem algumas coisas que eles conseguem mostrar imagens, um tipo de imagem para o lado esquerdo, direito, para o lado esquerdo do cérebro, e outro tipo de imagem para o lado direito. Né? O olho só está vendo uma imagem, o olho esquerdo está vendo uma imagem, o olho direito está vendo outra. Tá? Então eles conseguem avaliar alguns processos assim. Tá? Tá. E o que eu acho legal, porque isso me remete muito a algumas coisas do yoga, né? Que falava que yoga fala que a mente, né, que é o nosso objeto de percepção do mundo, né,
o cérebro é parte dessa mente que percebe o mundo, né? Um dos primeiros passos é a percepção visual, a percepção sensorial, né? Nós usamos muitos sentidos para perceber o mundo, né? E no yoga tem um conceito de viparyaya, né? Que é a percepção incorreta, né? A maior parte da nossa percepção é incorreta, né? Nós não temos capacidade dos nossos sentidos, do que nós captamos pelos nossos sentidos, interpretar corretamente a realidade. Tá? O autor fala em outros experimentos com a audição, né? Nós ouvimos palavras diferentes daquelas que são ditas. Tá? Nós vemos coisas diferentes daquelas que estão à nossa frente. Tá? Com todos os nossos sentidos assim. Tá? Então, os mais acho que estudados foram olhos, né? Porque 1/3 do cérebro é dedicado a isso, e ouvido também. Então pense, nós não ouvimos corretamente as coisas, nós mudamos palavras no processo de ouvir. Nós ouvimos coisas diferentes daquilo que estão sendo ditas. Tá? E vemos também. Mas aí o yoga fala isso, né? Tem esse conceito de viparyaya, que é a percepção incorreta, que é um processo que acontece na mente. Tá? Todos os nossos sentidos nós reinterpretamos lá dentro. Que entra um outro termo, que eu não lembro agora, mas que é chamado de alucinação. Eu gosto porque ele dá um impacto forte, mas também é traduzido como imaginação. Né? Então nós criamos. Né? Toda essa nossa percepção sensorial do mundo, na verdade, não é real, é criada. Boa parte dela é inventada pelo nosso inconsciente, com base em toda a nossa história, toda a nossa vivência, vida, crenças que a gente já passou. Né? Só que no yoga tem uma coisa que é legal também. Né? Assim, na nossa ignorância, né, desses processos, e que é assim que é, tá, o nosso inconsciente, nós acreditamos 100% naquilo que nós percebemos pelos sentidos. Tá? Isso que dá boa parte dos nossos conflitos, não ter esse conhecimento desse processo. Né? Então, tudo que eu percebo pelos meus sentidos é incorreto, né? Não corresponde à realidade, mas eu acredito que corresponde. Tá? Então é um processo, né, mental que acontece. Isso que a neurociência veio trazer luz para essas coisas. Tá? Então, por hoje é isso que eu ia falar dessa parte aqui. Tem muitas mais histórias ali em relação aos nossos sentidos. Tá? E na próxima quinta eu vou trazer um capítulo sobre memória, onde ele fala sobre a nossa memória, que eu acho também maravilhoso a gente entender um pouco do funcionamento da nossa memória. Ok? Espero que vocês tenham gostado hoje de conhecer um pouco mais sobre esse texto, sobre os nossos sentidos, tá? E começa a se perguntar agora na semana, né? Será que aquilo que eu estou vendo é o que eu estou vendo mesmo? De que forma eu estou interpretando isso que eu estou vendo, né? O que eu estou deixando de ver, baseado nas minhas crenças, né? Ou com os outros sentidos também. Começa a se perguntar isso na semana. Bom, nos vemos então na próxima quinta-feira. Tenha um bom resto de noite, bom final de semana, para quem eu não vê amanhã. Tá? E é isso. Até a próxima.